Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Terra e a gente vai falar um pouquinho agora de autômatos com pilha, tá? Mas a questão é a seguinte, autômatos com pilha já tem um vídeo, tá aqui, ó. Mentira, não tá. Mas aqui, a gente vai falar de variantes, tá? Então, só para explicar, essa aula é bem tranquila, variantes não é complicado. Vamos passar isso aqui rapidinho. A primeira variante que tem é um autômato com pilha chamada atômico. O que significa um autômato com pilha atômico? Um autômato com pilha atômico, ele faz uma operação apenas por transição. Basicamente é para isso que ele serve, é uma variante, tá? Isso aí significa para automatizar algumas coisas, para você tratar de forma mais tranquila. O que acontece? Você sempre tem que tratar o que você lê, o que você desempilha e o que você empilha. No autômato, e aí o que acontece? Você pode ler e empilhar, ler e desempilhar. Então, se você criar um autômato com pilha atômico, significa que cada transição que vier, você só tem que tratar se ela lê, empilha ou desempilha. Então o tratamento fica mais fácil. No if você consegue saber se ela lê, ela só lê. Se ela empilha, só empilha. Se desempilha, só desempilha. Basicamente é isso. Então as transições são: estou em QI e vou para QJ, eu só leio, ou seja, não desempilho nem empilho. Ou eu só desempilho, não leio e nem empilho. Ou eu só empilho, não leio nem desempilho. Tá joia? Ele até fala assim, não tem transição lambda, lambda, lambda no autômato atômico, porque o atômico tem que fazer alguma coisa, ele tem que ler, desempilhar ou empilhar, tá bom? Todo autômato, obviamente, pode ser transformado em um autômato com pilha atômico. A vantagem disso é automatizar alguma operação, fazer um programa mais simples, que só trata de forma mais simples, tá bom? Por exemplo, eu sempre pego o exemplo clássico, né? Esse é o AIBI, onde o I maior que zero, então a gente, toda vez que lê um A, empilha um X, lê um B desempilhando esse X, e depois entra num loop que todo B desempilha X. Esse, ele faz o quê? Aqui ele lê e empilha, aqui ele lê, desempilha, e aqui ele lê, desempilha, não é isso? Um atômico correspondente é esse aqui. Eu leio um A, então o que eu fiz aqui? Olha como é que eu consigo marcar a operação que é feita. Eu leio um A, espera um minutinho. Então, voltando aqui, a gente tem a questão seguinte, pessoal. Ou, isso fica atômico e fica simplesmente. A gente tem que ler A empilhando X. Então, observa, essa transição, ela só lê A, enquanto quando você volta, você só empilha X. Aí é o seguinte, toda vez que eu leio um A, eu empilho X. Leio A, empilho X. Aí depois, o que acontece no Q0? Quando você lê um B, você desempilhava um X. Então, você faz uma operação que você lê o B e outra operação que você desempilha o X. E aí o que acontece na última operação? Toda vez que você lê um B, desempilha um X. Lê um B, desempilha um X. Ou seja, as operações que eram compostas aqui, você lia A e desempilhava X, agora você lê A e empilha X. Desculpa. Lê A e empilhava X, agora você lê A e empilha X. Nas operações que você lia B desempilhando X, você lia B desempilhando X, agora você lê B e desempilha X. Tá joia? Você vai fazer lê B, desempilha X, lê B, desempilha X, lê B, desempilha X. Tranquilo? Então, com isso, a gente, atômico, a gente fechou. Tá bom? E agora a gente vai para o autômato com pilha estendido. Esse estendido, ele vai ser muito usado, tá joia? Observa, você estende no empilhamento. Então, o estendido significa que você pode empilhar mais letrinhas, né? Como a gente fala, empilhar mais, tá? O que quer dizer isso? Toda vez que eu fazia uma transição, antigamente você está no estado QI, lia uma letra A, desempilhando A, você pode agora ir para QJ, você podia empilhar um, e agora você pode empilhar vários. Tá? Então, o que significa agora? Você pode fazer um barra e aqui você botar várias coisas que você empilha, tá? Então, lê A, desempilha A, empilha Bzão, Czão e Dzão. Então, você empilhou 3 elementos, tá? E qual que é a ordem? A ordem significa o seguinte, você faz daqui para lá. Você empilha o D, depois empilha o C, depois empilha o B, ou seja, o B é o novo topo. O que está perto da barra é o topo. É como se você pegasse isso aqui e fizesse uma rotação. E aí ficasse desse jeito. Então, o que acontece? Você pega aqui B, C, D, aí se rotou, ficou B, C e D, tá bom? Daí para mostrar assim, se fosse fazer rotação mesmo, ficaria assim, B, C e D, não é isso? Mas aí, aqui a gente corrigindo a escrita, B, C, D.
tá? Isso é muito importante vocês entenderem que o novo topo é o cara que está aqui. Então você faz uma rotação assim, ó, 90 graus, tá? Para a direita, tá? Então agora você pode empilhar mais símbolos. Isso é fenomenal. Isso é muito interessante, porque lembra aquele exercício que a gente fez AI B2I? Como é que funcionava o AI B2I? Aí o que não, aqui não tem, né? Mas eu vou desenhar aqui de novo para vocês, só para vocês verem. Toda vez que eu li um A, então o que eu fazia? A gente fez dois modos que nós fizemos, né? Eu vou fazer esse aqui. Toda vez que eu li um A, eu empilhava um X, ia para um estado, e depois eu voltava empilhando um X sem fazer nada. Então toda vez que eu li um A, eu empilhava, na verdade, 2x. Não é isso? E aí, quando eu vim aqui, o I maior ou igual a 1, eu fazia um B, tirava o X e ia para a lambda. E nesse estado final, eu fazia B, tira o X, lambda. Então, o que ele fazia aqui? Toda vez que eu li um A, ele empilhava 2x. Isso aqui é o jeito que eu fazia. Se fosse 3, eu botava mais 1 e voltava lá. Então, esse recurso aqui, e depois você ia o B, BX. Você não precisa mais. Basta você chegar aqui e fazer dessa forma aqui, ó. Ou seja, toda vez que eu ler um A, eu empilho 2x. Aí fica bem fácil, BX, BX. Observe que é empilhar. Como aqui é o mesmo, o topo da pilha, você vai colocar 2x, x, x, dependendo do topo da pilha. Mas nesse caso é isso mesmo, tá bom? Então você pode empilhar mais itens. Isso a gente vai usar muito. Por quê? Baseando já quando você tem um negócio na forma normal de Gray-Bar, você tem assim A, aí você tem A1, A2, A3. Então, basicamente, quando você lê um A, você vai ter que empilhar esses caras aqui. Então, você pode empilhar usando um autômato com pilha estendido, tá bom? Então, esse aí vai ser bem útil pra gente. No autômato com pilha, exemplo 2, que eu quero passar para vocês, é só para ilustrar, ó. Eu tenho que ter 10 As e eu tenho que ter 10 BC. Então, eu tenho que ter 10 As e 10 BCs. Então, como é que eu faço isso? Basicamente, eu quero mostrar o seguinte. Toda vez que eu leio um A, eu tenho que escrever um B e um C. Então, se eu tiver, por exemplo, AA, eu tenho BC, BC. Tá vendo? Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui? Oxe, tá difícil aqui, hein? Nossa, ficou ruim aqui mesmo. Opa, mas eu acho que tá falhando aqui a mesa. Aqui, BC. Então, aqui, BC. Toda vez que eu leio um A, eu quero falar que eu tenho que depois ler um BC e um BC. Então, basicamente, olha que massa no autômato com pilha estendido. Eu venho aqui, falo, ó, toda vez que você lê um A, você não desempilha nada e você empilha o quê? Um Bzão, Czão. Como assim? Olha, se eu ler dois As, AA, por exemplo, vou pegar aqui essa palavra que eu estou fazendo aqui, AA, BC, BC, essa palavra é válida. Quando eu leio esse A, eu empilho BC. Qual que é o novo topo? Isso aqui é só para mostrar qual que é o novo topo. Fica CB. Quando eu leio um outro A, eu ponho CB, ou seja, o B no topo da pilha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio falando assim, olha, quando você lê Bzinho, você vai desempilhar Bzão. Obrigatoriamente. E depois você entra num loop, que se você lê Bzinho, você desempilha Bzão, e se você lê Czinho, desempilhando Czão. Aí você fala assim, nossa, então quando eu leio esse B, eu vou para o estado Q1. Aqui é Q1, tá? E aqui é Q0. Então quando eu leio esse B, eu vou para o estado Q1, girando esse Bzão. Aí eu tenho um C com Czão no topo da pilha. Aí eu leio Czinho, tirando Czão no topo da pilha. Quando eu leio um B, aqui ó, eu tiro um Bzão no topo da pilha. Quando eu leio um C, eu tiro o Czão no topo da pilha. Pronto. Com isso, eu fecho a questão, ou seja, eu consigo empilhar dois símbolos. Se eu não fosse fazer isso, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o Q0, aí eu teria que fazer um A, e aí lendo nada, empilhando Bzão, e depois eu voltar com um lambda, empilhando Czão, ou seja, lendo A, eu empilhava Bzão e Czão, só que eu consigo fazer isso nessa sintaxe. Observe aqui, eu consigo fazer o autômato com pilha estendido para empilhar mais itens. Só que eu não consigo desempilhar mais. Sempre desempilhamento é um só. Porque ele é exatamente o que eu posso fazer com o que está no topo da pilha. Então isso não muda, porque o topo da pilha eu tiro um só. O topo é um só. Tá bom? Mas eu posso empilhar vários itens. E a gente vai ver uns algoritmos que a gente transforma qualquer autômato com pilha, qualquer gramática livre de contexto,
logicamente depende do algoritmo, mas gramáticas livres de contexto em autômato com pilha estendido, usando justamente esse conceito, tá bom? Então, o atômico, olha lá, ó. Olha lá, esse aqui é exatamente a solução que eu passei, né? Eu passei essa solução aqui, ó, agora em pilha BC, foi o que eu acabei de fazer, tá bom? E o que é interessante? Só para fechar aqui para vocês, então. O atômico pilha atômico, ele ajuda porque você tem um tratamento só de um, ou só lê, ou só desempilha, ou só empilha. Então, ele facilita nos programas, quando você converte nele, fazer o tratamento do que tem que ser feito. Então, ele é mais um recurso computacional para simplificar a questão de laço mesmo de repetição com condicional. Tá? O estendido ele já tem uma grande vantagem, que ele permite você estender um autômato com pilha, empilhando várias outras coisas. O importante que você tem que saber é o seguinte, esses dois, eles não aumentam o poder computacional. O autômato com pilha estendido, ele tem o mesmo poder computacional do autômato com pilha que não é estendido. Tá? Então, sim, ele não aumenta o poder computacional. Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que você faz uma sintaxe mais limpa. Lembra aqui, ó? Olha aqui. Quando você voltar aqui, ó, você tinha esse A lambda x, tipo, isso aqui é atômico. O estendido, que você tinha que, para ler um A, você tinha que vir aqui, empilhar um X e depois voltar aqui, ó, empilhando mais um X. E isso você consegue trocar por X em X. Então, ele deixa o projeto mais simples, tá bom? Mas ele não aumenta o poder computacional, tá bom? Então, isso que eu queria falar com vocês, de autômico com pilha variantes, que a gente falou do atômico e estendido, tá bom? A próxima aula a gente vai falar de critérios de aceitação. Então, assim, até a próxima aula.